Olá, meus queridos buscadores da cultura esotérica, né, e de autoconhecimento. Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e eu vou hoje falar para vocês de um livro, né, que é esse aqui, Desperte para Brilhar. É um livro que trata de uma combinação do signo solar e o signo ascendente, em várias possibilidades de combinações em signos diferentes, mostrando para a gente como que isso reflete na nossa vida, no nosso modo de agir, de se apresentar para o mundo. Então, é algo que a gente não encontra muito nos livros, nos manuais de astrologia, que falam a posição do Sol, né, que é o nosso signo solar, e a posição do ascendente de forma separada, independente, e a gente acaba ficando sem saber como que essa combinação reflete na nossa vida, como é que é essa integração das duas configurações astrológicas e como isso muda para a gente, né? Bom, este livro que se chama Desperte para Brilhar e tem como um subtítulo maior aqui, Descubra os segredos do seu signo ascendente e desvende quem você realmente é de Christopher Armstrong. E para vocês saberem um pouco mais sobre esse livro, né, a gente vai mostrar aqui, né, fiquem comigo, né, e logo depois da vinheta vocês vão ver tudo isso. Bom, pessoal, esse é o tipo do livro que a gente lê em uma sentada, é um livro rapidinho para ler, principalmente se realmente a pessoa só quer usar ele como consulta, porque aí vai ler somente alguns textos que tem no começo e no fim, né, principalmente no começo, e que falam assim de uma maneira bem geral, bem rápida, né, e sobre o que é que ele trata no livro, né, e tudo. Então, o Christopher Armstrong é um mestre de astrologia que convida a gente para uma jornada de autodescoberta, usando essa combinação que eu falei para vocês aí. E aí, nessa combinação, a gente acaba encontrando as questões que nos dão uma identidade, nos mostram o que nós somos e o que nós nos apresentamos para as pessoas, né? Então, no fim das contas, a gente tem 144 combinações possíveis, né, entre o signo solar e o signo ascendente, e como eles, a combinação de cada uma possibilidade de uma pessoa ter, né, esses signos, essas combinações, como que isso pode trazer para a gente algum resultado, alguma informação sobre a gente. E aí acaba esse livro sendo um guia, né, um guia prático, que deixa a gente à disposição umas ferramentas importantes para a gente entender, para a gente se autoconhecer. Esse livro também nos fornece uma metodologia, né, para a gente entender melhor como é essa questão, o que é o signo solar e o que é o signo ascendente, o que é que muda de um para o outro, o que há de diferente entre esses dois. Algo parecido com isso eu só vi, não sei se eu deixei aqui, peraí que eu vou pegar. Bom, eu vi isso acontecendo nesse material aqui, nesse kit, The Astrology Kit de Liz Greene, que eu até já fiz uma resenha aqui no nosso canal, vou deixar um card aqui para mostrar. Este livro, ele é diferente um pouco de Christopher Armstrong, porque ele trata do signo solar e da lua, do signo lunar. Então ele faz essa mesma combinação, né, não só de, digamos assim, das posições, né, em signos que a lua e o sol possuem, mas também dos aspectos que eles têm, oposição, conjunção, digamos, aspectos positivos e negativos. Então esse livro, ele na verdade foi publicado pela primeira vez em 1967, olha quanto tempo atrás. Foi lançado pela Doubleday Doran Incorporation, que na verdade depois foi publicado outras vezes, né? Em 1984 ele teve a 10ª publicação, a 10ª edição, que é essa aqui que eu tenho, e eu andei pesquisando e vi que a última edição que teve, não sei que número foi, mas foi em 1988. Depois disso ninguém lançou mais esse livro e nem foi lançado em português, porque na verdade se considerou obsoleto, né, esse trabalho de Liz Greene, não por conta dessa combinação que ela faz, que eu acho que é genial, que é informação bastante válida, fazer essas combinações. Eu até prometi aqui para os que assistiram o vídeo na época fazer um escaneamento dele, do livro todo. Não fiz isso ainda, já tenho até o scanner, mas ainda não adaptei ele. Comprei um outro scanner para isso até, e para outras coisas, óbvio,
mas não fiz ele ainda funcionar e vou fazer, então essa promessa ainda vai ser cumprida. Mas a ideia é que fazer essa combinação de informações, de configurações que às vezes aparecem separadamente nos manuais, é de grande importância. O que tornou talvez esse livro obsoleto é porque ele tem uma técnica para poder você descobrir as posições da Lua e do Sol usando um ábaco, que acaba que, assim, publicar isso, criar esse ábaco novamente e trazer ele como kit, com um caderninho para anotar essas coisas, acaba sendo uma coisa obsoleta. As pessoas já não estão mais usando isso para poder descobrir essas informações. Hoje em dia, em aplicativos, facilmente vocês conseguem descobrir o signo da Lua, que é o signo solar, obviamente, todo mundo sabe, né? Todo mundo já utiliza isso. Mas o livro, eu considero que Liz Green, né, estando viva ainda até hoje, ela poderia fazer uma edição mais atual desse material aqui, sem precisar conter o ábaco, mas trazendo para a gente, né, o que ela tem de informação sobre essas combinações. Acho até que poderiam ter outras e outras e outras combinações de informações. Claro que se só combinando a posição do Sol e da Lua, ou do Sol e do ascendente, já dá 144 combinações. Imagine se a gente incluir outros, porque aí vai multiplicando, multiplicando, e o número vai ficando muito grande de combinações possíveis, certo? Bom, o título original desse livro é Rising and Shining, An Astrological Guide to How You Show Up in the World. Então, na verdade, se a gente traduzir, né, numa tradução livre, seria Levante-se e brilhe, um guia astrológico sobre como você se apresenta no mundo. E é isso basicamente que o livro traz para a gente, e ele tem pouca coisa de informação assim antes, como eu falei já, e é um livro que acaba sendo bom para ler, né, porque muita gente até pode dizer assim, poxa, tem poucas informações do geral, então isso é um ponto negativo. Eu não considero isso um ponto negativo, acho até um ponto positivo, porque a proposta do livro é justamente essa, trazer informações adicionais, às vezes assim, nem tão informações muito prolixas, porque equivale mais ou menos a 2 ou 3 parágrafos de cada combinação dessa, mas a gente nem encontra essas combinações presentes nos livros de um modo geral. Se, por exemplo, você tem, como eu, o Sol em Leão e o Ascendente em Áries, você vai ver Sol em Leão, Ascendente em Áries, as informações em separado. Mas o que ele traz aqui é começando pelo Ascendente, na sequência dos Ascendentes. Então ele começa o Ascendente em Áries e aí o Sol em Áries. Então ele vai ver essas duas combinações, reforçando no caso o Áries, né? E depois o Ascendente em Áries e o signo solar em Touro e assim sucessivamente. Então é isso que ele faz, e ele descreve o que é que acontece com a situação de pessoas que têm essa situação. Eu posso dizer a vocês que, pelo que eu li da minha situação, que é Sol em Leão e Ascendente em Áries, tem tudo a ver comigo mesmo, está tudo relacionado. Agora, o cuidado que a gente tem que ter apenas é que pode ser que outras combinações modifiquem, alterem, incrementem, diminuam o que está sendo dito ali no reforço, né, da informação, na combinação, na integração dessas duas configurações. Pode ser que o mapa todo tenha outras informações a mais que mudem, né, não radicalmente, mas pelo menos mudem em alguns aspectos. Então, assim, é sempre bom a gente entender que a personalidade humana é muito complexa, porque todas essas configurações, se forem analisadas integralmente, com uma integralidade, como deve ser, mesmo assim ainda tem o livre-arbítrio, tem o caminho, a vontade, a força, a energia psíquica que a gente vai dedicar a atuar usando essas energias que circulam conosco, né, dentro da nossa personalidade, ou fugindo a elas, tentando restabelecer alguma coisa que foi aprendida em outras encarnações, ou restabelecer uma vontade espiritual muito forte que nós trazemos dentro de nós. Agora, também já disse aqui, não é determinismo não, isso que eu vou dizer, né? E pode ser que até contrarie aquela máxima da astrologia, que diz assim que a astrologia não determina, apenas inclina, apenas dá indicações, dá tendências. Eu acho isso também, mas acho também que se a gente
tivesse um conhecimento mais profundo de astrologia. Quando eu digo conhecimento mais profundo, se a gente soubesse o significado de todos os corpos celestiais que aparecem para nós, todas as estrelas fixas, todos os asteroides, todos os cometas, todos os fenômenos astronômicos que acontecem em volta de nós, em volta da Terra, talvez a gente tivesse informação suficiente para a gente, para cobrir até mesmo essas decisões, essas escolhas, essas aleatoriedades aparentes, né, que a gente tem e que poderiam ser atribuídas talvez até à própria vontade espiritual, porque até tudo isso está marcado, tudo isso faz parte de um plano divino, até coisas que aparentemente são aleatórias, aparentemente são totalmente caóticas, elas fazem parte do plano e tem uma forma de a gente ler, de ter uma linguagem, talvez até não seja nem muito bom que a gente conheça tão detalhadamente essas informações, porque pode ser que não seja muito bem utilizada dentro do nível evolutivo em que nós estamos, né? Agora, sobre os pontos positivos e negativos do livro. Como pontos positivos, eu posso dizer que ele tem uma linguagem acessível. O Armstrong, ele utiliza uma linguagem clara, concisa, torna assim os conceitos astrológicos bem mais acessíveis para as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem muito, né? Então, aquelas pessoas que são iniciantes em astrologia vão encontrar no livro uma linguagem mais amigável, né? Vai ser um guia que vai esclarecer bastante algumas coisas, né? Pelo menos algo que não é tão profundo quanto o mapa inteiro, mas que já vai dar informações muito úteis para o autoconhecimento. Ele tem uma abordagem prática também, que não se limita somente às teorias astrológicas, né? E isso traz na pessoa reflexões sobre exercícios práticos que podem ser feitos, combinando a gente a aplicar os conhecimentos adquiridos em nossa vida cotidiana, e essa abordagem prática torna a leitura mais dinâmica e transformadora para as pessoas, né? A ênfase do autoconhecimento é muito forte também, é um ponto positivo. Desperte para Brilhar, ele é um livro que convida a gente a uma jornada profunda mesmo, né, de autoconhecimento, que explora os talentos da gente, os desafios e propostas de vida, mostram como essa questão do signo solar e o signo ascendente é importante na interação entre eles, para assim, a gente saber como mostrar quem somos nós de fato e saber o que aparentamos para os outros, mesmo sem a gente saber, porque o signo ascendente ele é mais conhecido pelos que nos veem, pelos que nos conhecem, do que por nós mesmos, porque às vezes a gente pensa que está revelando um signo solar para as pessoas e na verdade está revelando um signo ascendente, porque é o que aparece para os outros. Agora, uma coisa interessante é que ele diz que ele não considera que o signo ascendente seria a persona. Ele não compara com a persona, ele diz que não é uma máscara. Na verdade, o que o signo ascendente mostra para a gente é aquilo que nós somos, é a nossa cara, vamos dizer assim, para os outros, é o que nós somos para as pessoas. Não é uma forma como a gente ilude que somos, é como somos de fato. Existe ainda a persona, que seria uma máscara, seria uma coisa que a gente tenta demonstrar que não é. É difícil, é um negócio muito sutil. Eu sempre considerei, por exemplo, que o ascendente era a persona, mas achei interessante essa colocação dele, porque ele diz que é diferente. Deixa eu ver como que são as palavras dele exatamente. Ele diz o seguinte, que o signo ascendente é o que permite ser reconhecido como você. Então é o que a gente permite ser reconhecido como nós, mesmo não sendo exatamente, porque o que somos nós mesmo naquele momento, naquela encarnação, é o signo solar, né? Então é o primeiro vislumbre que os outros têm da gente, ou talvez um vislumbre mais superficial, porque mesmo não sendo o primeiro, as pessoas ainda continuam manifestando o ascendente para as pessoas à nossa volta, mesmo não sendo uma primeira impressão. Então são as primeiras impressões, né? É importante isso. Então ele diz que o signo lunar, ele descreve a vida emocional, isso ele fala na página 10. E logo depois ele diz que o signo ascendente é o rosto do mapa astrológico. Então Armstrong, ao contrário de muitas outras pessoas, muitos outros autores, diz que o ascendente não é uma máscara ou uma persona, é a cara mesmo da pessoa, tão espontânea e expressiva quanto o nosso rosto mesmo. E ele diz uma coisa muito interessante, que eu acho que da parte teórica é uma das coisas que mais me agradou, que é assim,
primeiro é que o signo solar ele funciona como um calendário, é uma analogia que ele faz, né? Então, assim, esse calendário é mostrando que o signo solar ele percorre durante o ano inteiro os signos, né? Então ele tem um percurso mais anual, enquanto o signo ascendente é como um relógio, ele tem um percurso diário, ele tem um percurso do dia inteiro, no dia inteiro, né? Então, uma pessoa, dependendo da hora que ela venha a nascer, ela vai ter ascendentes diferentes, a cada 2 horas muda, né? Então é interessante perceber isso. E ele explica aqui justamente como é que a gente pode definir o próprio ascendente, considerando a hora que a gente nasceu e considerando que o dia tem 24 horas e temos 12 signos. Se a gente dividir o 24 por 12, a gente tem 2, então a cada 2 horas o Sol está em um signo, né? Então, se a gente parar para pensar nisso, se a gente tiver, por exemplo, nascido entre 6 e 8 horas, que são 2 horas, né, o período entre 6 e 8 horas, a gente terá o signo ascendente e o signo solar iguais, o mesmo signo solar e o mesmo signo ascendente. Por exemplo, eu sou Leão, nasci, e vamos supor que eu tivesse nascido entre 6 e 8 horas, o meu ascendente seria Leão. Se eu tivesse nascido entre 8 e 10 horas, o meu signo ascendente seria Virgem, porque é o signo seguinte, e assim sucessivamente. Então ele explica esse caminho, esse método, é só a gente considerar de 2 em 2 horas a mudança que acontece e o horário que a gente nasceu para ver esse percurso. Então é fácil calcular o ascendente, mas as pessoas não estão nem muito preocupadas com isso mais, porque tem softwares. Ele até diz, acho interessante, que ele diz que a forma mais prática de descobrir o seu ascendente é recorrendo a um aplicativo. Mas ele acha interessante a gente conhecer essa sistemática para a gente saber também como é que funciona a mecânica celeste, como é que isso funciona no geral, né? Bom, o livro também tem ele também traz uma visão inspiradora, né? É uma obra que transmite uma mensagem assim de esperança e de otimismo, né? Incentivando a gente a acreditar no nosso potencial e trilhar um caminho de realização mais forte. Então essa ideia de brilhar quando a gente sabe o nosso potencial é muito importante. Então o livro traz muito isso, essas mensagens da gente tentar encontrar a nossa essência, o nosso dharma na Terra, né? A nossa forma de expressar da melhor forma possível, conseguindo o maior potencial que a gente teria para atuar aqui na Terra. Agora os pontos negativos, né? Ele tem uma superficialidade em alguns pontos. Devido a uma proposta de acessibilidade, o livro pode parecer superficial em alguns pontos para os leitores mais experientes em astrologia, né? Alguns conceitos complexos são abordados de forma breve e pode deixar algumas dúvidas no ar também. Um foco exclusivo na astrologia, né? Embora a astrologia seja uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, o livro não explora outras abordagens complementares como psicologia e filosofia. Essa exclusividade pode limitar a visão de alguns leitores e não ter esse esclarecimento sobre o geral, que não é tão enfatizado assim, de perceber que aquelas informações combinadas que a gente tem no livro, elas são só parte da percepção do todo da pessoa, né, da totalidade. E mesmo que a gente integre tudo, a gente considere tudo, vão provavelmente ter algumas falhas de interpretação, e mesmo que não tenham falhas de interpretação, tem tudo aquilo que a gente ainda não domina, tudo aquilo que eu já disse da astrologia, que tem informações a mais, energias a mais que entram, que são externas a tudo que nós conhecemos de dados que a astrologia tem a nos dizer, e coisas que nós não temos sobre a astrologia, porque a astrologia é um universo de conhecimento aberto, né? É um sistema aberto. Se descobrirem um planeta novo, vamos ter informações novas, como está acontecendo, como aconteceu com Quiron, com Lilith, com os pontos calculados, né? E com os possíveis asteroides, os asteroides que vão sendo descobertos, né? O planetoide Eris, quando foi descoberto recentemente, foi ele que gerou a discussão de todo mundo para que em 2006 fosse considerado que Plutão não era mais planeta, e sim um planeta anão ou um planetoide. Então, o planeta Eris hoje já tem, né, o planetoide Eris já tem um significado para a gente entender. Isso eu vou trazer para vocês, ainda é coisa muito, muito, muito assim, incipiente para o que já se tem de informação, mas é válido também entender que
esse é um planeta que poderá ser levado em consideração, já que Plutão tem uma importância, né, astrológica. Eris é um pouco maior que Plutão, então obviamente ele vai ter uma função importante, assim como outros planetas. São planetas que estão além da órbita de Plutão, que já se descobriu num cinturão, e a gente pode também aprender com isso. E não só isso, né? Eu me lembro que Ademar Eugênio de Mello, um excelente cientista, fantástico, ele trouxe pra gente, já morreu, mas ele trouxe pra gente muito, eu assisti palestras dele, umas 2 ou 3 já, e ele dizia que existe uma astrosofia, essa possibilidade da sabedoria dos astros, que mostra que quanto mais a gente descobre efemérides novas, mundos novos, a gente vai descobrindo novas qualidades para serem analisadas para a vida humana, para a personalidade humana e para os fatos, para os fenômenos que acontecem na Terra, certo? Bom, o livro é uma fórmula mágica, de certa forma. Em alguns momentos pode fazer as pessoas pensarem que é algo assim muito receita de bolo, né? A obra oferece assim soluções rápidas e fórmulas para sucesso, mas que a gente, se entender bem, se a gente procurar a profundidade que o autor está tentando trazer para a gente, porque é difícil, viu? É difícil você trazer algo que seja ao mesmo tempo sistematizável, compreensível para leigos, compreensível dentro de toda essa possibilidade de interligação, de integralização de informações, e ao mesmo tempo trazer a profundidade que precisa ter, a abertura de possibilidades de interpretação, que também vai existir quando combinados com outras configurações do mapa. E isso é difícil, mas mesmo assim acaba sendo um ponto que pode ser frágil, né? Ele convida a um processo contínuo de autodescoberta, de transformação, que exige tempo, dedicação e esforço pessoal. Pode ser que as pessoas até desacreditem do que ele fala, porque às vezes algo que está muito latente precisa ser desperto de uma maneira muito mais profunda, não é só sabendo, a pessoa sabendo que, né, algumas coisas você sabendo, você testando, experimentando, fazendo, apostando naquilo que você conheceu de si mesmo, acaba conseguindo, né, despertar, por exemplo, que pode ser um cantor, uma pessoa, um artista, um ator, atriz, ou pintor, ou escritor, coisas desse tipo, né? Ainda que só trabalhando na parte das artes, né? Que exigem até um talento maior, artístico e tudo, mas dentro das áreas profissionais diversas também as pessoas podem se descobrir em determinada área, como contabilidade, como direito, como medicina, enfim, várias áreas profissionais que as pessoas às vezes não pensam na possibilidade de buscar, e essa forma de olhar, de perceber o nosso signo solar e ascendente ajuda muito a gente perceber esse lado possível de atuação no mundo para a gente. Aí eu diria que o veredito é o quê? Desperte para brilhar. É uma obra inspiradora, acessível, que oferece uma introdução valiosa, né, a astrologia como ferramenta, as informações que eu disse iniciais, que ajudam de uma maneira bem sucinta e objetiva sobre o que vem pela frente, né, que é a parte mais consultiva da obra, né. Então, se você busca um guia prático para entender melhor de uma maneira breve e rápida, e até com informações que não são tão profundas sobre o seu eu, principalmente sobre a sua forma de atuar no mundo, sobre a forma de se expressar no mundo, esse livro é muito importante e não pode faltar a um conjunto de livros que vocês tenham possivelmente de astrologia, certo? Bom, então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente trouxer vídeos como esse aqui para o nosso canal da cultura esotérica e de assuntos como esse daqui. Convidem outras pessoas, falem desse canal para outras pessoas que vocês conheçam, que achem que podem gostar desses assuntos, tá? A gente precisa crescer para poder o algoritmo poder trazer para mais pessoas essas informações que a gente tem aqui, certo? E comentem o que vocês acham que a gente pode trazer de novo, de informações, de talvez alguma resenha, ou até de informações mais profundas de algum livro que a gente já trouxe aqui em resenha para vocês, tá certo? Assuntos diversos dentro da área da astrologia, do tarô, da psicologia junguiana e de outros temas que a gente traz aqui, que a gente trata aqui no nosso canal, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.